Fala galera, hoje eu tô com um livro sensacional, um livro que mudou muito a minha vida e as minhas concepções a respeito da minha própria existência. Esse livro, pessoal, é do Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido, que vai narrar a experiência dele no campo de concentração na Alemanha nazista, né? Um homem, pessoal, que sofreu todos os tipos de dores, todos os tipos de escárnio e de ataques à sua vida, né? E eu penso o seguinte, um homem que passou por isso e conseguiu dar a volta por cima e conseguiu ter aspirações filosóficas no inferno, tem muito a nos ensinar e a nos contar a respeito da vida e como podemos levar uma vida boa, pelo menos mais agradável, né? Nesse livro ele já começa com uma frase muito boa do Dostoiévski, que é a seguinte: temo somente uma coisa, não ser digno do meu sofrimento. E o livro vai seguindo nessa pegada para a gente aprender a dar sentido ao sofrimento em nossa existência, né? O livro vai começando no seguinte, né? Contando o relato dele no campo de concentração, de escavação, obras em obras, né? Sofrendo constantes ameaças, constantes agressões arbitrárias por motivos inexistentes, né? E o que acontece? Ele tem um relato muito triste, que tinha um vagão que era para transportar apenas 80 pessoas e, em média, esse vagão levava 1.500 prisioneiros. Pessoal, é uma situação que devia ser das mais humilhantes e tristes para qualquer pessoa que tenha um mínimo de dignidade. E ele vai contando, né, nessa história, como tinha fila no campo de concentração, que aqueles que eram colocados à direita eram aqueles que eram escolhidos para o trabalho, e cerca de 90% eram escolhidos para irem às câmeras de gás, perdendo a sua vida, perdendo a sua existência, a sua posse, perdendo tudo o que eles tinham, que era a vida. E ele fez parte dos 10%, né, que conseguiu um trabalho, que conseguiu se virar no campo de concentração. E ele relata, pessoal, que quando ele chegava nesse campo de concentração, eles eram colocados para banhar, ficavam nus, né? Experimentando, pessoal, aquilo que deve ser mais horrível para o espírito humano, a sensação de ser um indigente, de ser uma massa manipulável por ditadores, né? Então ele chega no campo de concentração, ele é colocado nu, é jogado um jato no corpo dele, num processo de desinfecção. Ele se sente como um indigente, como qualquer pessoa, como alguém mais baixo do que o mais miserável dos animais. E aí ele relata, né, essa história, né, desse sentimento que ele tem e como isso vai alcançando o interior das pessoas. Então, após esse momento do trabalho, quando eles ficam nus, que eles percebem que eles não têm nada além da sua existência, vem um profundo sentimento de apatia. Que sentimento é esse de apatia? É quando o indivíduo vai morrendo por dentro. É quando o indivíduo vai perdendo as suas inspirações, os seus sonhos, as suas alegrias, seja as suas alegrias mais elevadas, seja as alegrias mais comuns do cotidiano. E quando esse indivíduo experimenta essa sensação, pessoal, vem brotando nele um forte sentimento de apatia, de uma morte interior. E aí eu lembro de uma frase, é frase de Facebook, mas cabe bem, que alguns morrem com 30 e são apenas enterrados com 90 anos de idade. Como é que está dentro do seu coração, do seu interior? Será que você está vivo dentro de você? Né? Então, ele mostra, lógico, nesse processo do campo de concentração, né, deles ficando nu, né, deles sofrendo todo tipo de ataque, todo tipo de insultos, de humilhação, essa morte dentro que é a apatia, né? E ele vai experimentando uma apatia e uma insensibilidade com relação a ele mesmo e aos próximos que estão ao redor dele, né? Então, essa vida primitiva, pessoal, ainda assim, podemos ver em alguns indivíduos uma espécie de uma vida interior. E aí está uma das magias da vida. A gente pode pensar que numa situação de um campo de concentração, numa situação de intenso sofrimento, que as pessoas mais fortes são as mais robustas, as mais firmes, as que falam mais grosso ou as mais agressivas. Quanto que, na realidade, as pessoas mais fortes nesse campo de concentração eram as pessoas que tinham uma cultura ativa,
que é isso? Que elas tinham uma certa literatura, que elas tinham uma certa capacidade de reflexão e de contemplação de uma realidade. Uma pessoa que conseguia lembrar de um livro, de uma boa música, de uma poesia, e que conseguia, no meio desse inferno, né, que com certeza devia ser um campo de concentração, ter alguma aspiração futura. E é isso que ele vem trazendo no livro, que no momento da tua dor, uma inspiração sobre o futuro te dará força para resistir ao tormento do dia a dia. Né? Muitas vezes eu já presenciei pessoas próximas a mim, graças a Deus eu não tive esse problema na vida, e espero não ter, porque eu acredito ser muito grave, de uma depressão. E é um sentimento comum nas pessoas, que eu ouço elas falando, é assim: eu sinto uma dor dentro de mim, mas que eu não sei o que é essa dor, eu não sei explicar, eu não sei dar nome. Gente, imagina você sofrer, ser agredido por algo que você não sabe o nome, que você apenas sente isso. Então, o Viktor Frankl, em todo esse momento, ele vai trazendo e vai inserindo essa ideia, né, de que uma inspiração sobre o futuro nos dará força para suportar a tormenta do dia a dia. E ele vai falar de uma coisa muito interessante, gente. Eu nunca tinha parado para pensar na força do amor, né? Cara, parece meio patético, né? A gente, o amor salvará o mundo. Eu não acredito muito nisso, mas o amor pode melhorar sim a vida dos indivíduos. No sentido do quê? Em mais um dia, pessoal, de morte e apatia nesse campo de concentração, em que ele levanta cedo, sendo xingado pelos guardas, sendo humilhado, apanhando, que talvez o teu parceiro de cama tenha morrido e tu nem tenha visto. Ele, nesse caminhar para o trabalho, né, nessa morte, nessa apatia, ele percebe uma coisa, que quando nada mais resta, pessoal, ele ainda consegue ter uma imagem muito positiva da vida. E aí a gente se pergunta, como assim que a gente vai ter uma imagem positiva nesse momento da vida, né, pessoal? Né? Ele está caminhando no campo de concentração, indo para o seu trabalho, e ele tem uma imagem espiritual da pessoa amada. E naquele momento é a coisa mais real da vida dele. É como que ele está caminhando e ele se agarra à fantasia de vislumbrar a imagem da mulher dele, da esposa, dos momentos bonitos que eles passaram juntos. E aquela imagem que parece irreal, para ele é a coisa mais real que existe em toda a sua existência. Ele conversa com ela, ele a ama, ele se sente perfeitamente completo e num estado de paz quase que inabalável. E aí ele traz o seguinte, né? Que quando nada mais resta a não ser a morte, a pessoa ainda pode se tornar bem-aventurada com a contemplação da imagem espiritual da pessoa amada. Então, eu acho que fica a mensagem seguinte do Viktor Frankl, pelo menos nesse momento, que é: cultive boas relações. Escolha alguém para amar, esforça-te por essa pessoa e viva essa vida, né? Eu aprendi isso talvez um pouco tarde na vida, não sei em qual momento. Mas quando eu penso nisso, eu venho um forte sentimento de, cara, no leito da tua morte, como diz o Casarré, tu não vai lembrar das minas que tu pegou, dos caras que bancaram coisa pra você, dos caras que tu te divertiu. Tu não vai lembrar disso. Tu vai lembrar do sorriso da tua esposa e da paz no coração dos teus filhos. No final, isso é tudo que resta e isso é tudo que sempre foi importante. Então, o que eu aprendi no livro do Viktor Frankl é: cultive boas relações, cultive boas memórias, cultive boas experiências, que ainda no campo de concentração, onde nada mais resta a não ser a morte, tu pode ter uma vida bem-aventurada na imagem contemplativa, espiritual da pessoa amada. E é nesse sentido que o amor ganha uma experiência de redenção, né? No final da tua vida, mais uma vez, tu não vai lembrar de quantas minas tu pegou, tu não vai lembrar de quantos caras tu saiu. Eu espero que o final da tua vida tenha algum sentido.
Forte abraço e agora eu vou pra academia e esse vídeo é putamente aleatório. Falou!